Boa noite a todos, caros colegas neurocirurgiões, neurocirurgiãs. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito solicitado por vocês, quando o procedimento é negado. Como proceder? A gente sabe que nos últimos anos a gente tem sentido na pele, né? O quanto está evoluindo, como que tem sido essas liberações, né? A dificuldade dessas liberações. E daí eu vou trazer hoje, né? A gente vai trazer hoje o Dr. Fernando, que tanto tem contribuído aqui com a gente nas nossas discussões de defesa profissional, e o Dr. Samuel Moura, que vai somar, representando toda a nossa sociedade, falando um pouco, né, do que tem acontecido com ele, trazendo alguns questionamentos que podem nos ajudar na nossa prática diária a melhorar essa situação, né, que tem sido difícil aí pra gente ao longo dos últimos anos e principalmente agora nos últimos meses, né? Deixa eu solicitar aqui. Vou chamar aqui o Dr. Fernando. O Samuel. E vocês, quem está chegando por aí, sejam muito bem-vindos. E o que for surgindo de dúvida, o que vocês quiserem compartilhar aqui para somar na discussão, né? Fiquem muito à vontade, que a gente vai tentar tirar o máximo possível de dúvidas, né? Para somar aí na melhora dessa situação país afora. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Doutor Fernando chegou aí. Boa noite, doutor Fernando. Doutor Fernando não está conseguindo participar. Tá chegando para você, doutor Fernando, o meu pedido? Confirma para mim aí. Aí, Olá, agora deu certo. agora deu certo. Boa noite, tudo Boa, bom? boa noite, tudo bem? Saudades que eu estava. Fazia tempo que a gente não batia um papo, não fazia essa resenha, como se fala agora, né? Fazia tempo realmente que Verdade. a gente tava offline, mas agora voltamos aí com força total, um assunto bem legal, um assunto bem bacana. Muito, Eu acho que muito. vai dar para trazer bastante informação aí nesse espaço curtinho, mas vamos ver se a gente consegue exaurir aí. Tentar, né? Excelente. Um prazer Isso estar de é. novo contigo. Perfeito. Muito obrigada, né, por toda a sua contribuição para a nossa sociedade, né? Sempre Imagina. acrescentando, somando bastante aqui. Boa noite, doutor Samuel. Olá, boa noite. Desculpe aí a pequena demora. Correria. Tudo Eu acabei de bem, chegar também. tranquilo. Isso. Para quem não conhece, tá um pouquinho. Isso travou um pouco aqui, desculpa aí. Voltou. Isso, travou um Voltou, né? pouquinho. Deixa eu só apresentar o doutor Samuel, pessoal, para quem não conhece, doutor Samuel Moura, neurocirurgião diretamente de Petrolina, né, em Pernambuco. Ele fez a residência aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo, foi o meu R+, muito do que eu aprendi foi com ele. E hoje Ah, ele que está aqui delícia. representando todos os neurocirurgiões, né, para somar nesse assunto tão interessante que é o procedimento negado, né? O que a gente vai fazer. O doutor Fernando, quem ainda não conhece, é o nosso advogado aqui da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que tem somado muito aí enfim, em várias situações da nossa sociedade, da parte de defesa profissional. Então, muito obrigada aos dois, né, por estarem aqui. Seja bem-vindo, doutor Samuel. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Primeiramente, agradecer aí
De novo, né? Estão tentando me ligar aqui e estão me atrapalhando. Ah, entendi. Entendeu? Aí eu estou no celular e está uma complicação. Não consegui ligar no computador. Mas agradecer primeiramente a Vanessa, né? Que Não, é, mas é isso, Instagram é só no celular mesmo. Acontece isso, fica tranquilo. tá, exato. É. Agradecer a Vanessa e a SPN aí pelo convite de participar, né, desse projeto tão interessante, né? Porque isso aí ajuda a disseminar muita informação para a gente, né? Desde recém-formados até, né, pessoas mais experientes, assim, trocam experiência muito boa. Agradecer ao doutor Fernando aí também pela participação, um prazer aí estar junto com você aí, doutor Fernando, que eu já conheço da sociedade, não conheço pessoalmente, mas a gente conhece de reuniões aí, de vir assistir, né, muitas lives aí que a gente viu aqui também. E aí vamos conversar por um tema bem interessante, e eu acho que é rotina de todo mundo hoje em dia que vive, né, nesse mundo de procedimentos cirúrgicos aí, não só na neurocirurgia, mas em outras áreas. Então vamos ver se a gente aprende um pouco mais aí sobre essas questões. Vamos lá, eu agradeço também as palavras, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. A ideia é realmente sempre somar, trazer um pouquinho de migalhas jurídicas para tentar somar aí com o conteúdo técnico, médico que vocês trazem também para a gente, e aí essa somatória acaba saindo um compilado de ideias boas e de boas dicas, digamos assim, em assuntos que infelizmente fazem parte do dia a dia dos médicos e também dos pacientes, né? Não são só médicos que nos assistem, mas são pacientes também que acabam se interessando por assunto. Então, é um assunto bastante palpitante e eu fico feliz mais uma vez de estar com vocês aqui. E sofrendo com essas negativas, né, doutor Fernando? Então, os pacientes, eles estão ali na outra ponta, sofrendo com essas negativas. Boa noite, doutor Marcelo. Eu queria pedir, doutor Marcelo Ferraz está aqui com a gente também, eu queria pedir para vocês mandarem, para 3 pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, mandarem um aviãozinho para participar aqui com a gente. Doutor Samuel, então pode prosseguir com algumas questões, né, que você separou aí para a gente. Então, na verdade, assim, a gente está vendo realmente uma transformação aí né, de uma realidade. Acho que eu tenho aí 8 anos aí 7 ou 8 anos, né, de terminado a residência aí, 8 anos, na verdade. E aí a gente vê que realmente eu acho que eu vivi uma transição de uma era onde a gente não tinha tantos questionamentos e tantos impedimentos em relação aos procedimentos, né? E hoje a gente vê uma coisa muito diferente do que era antigamente. E aí a gente vê muitos pacientes sofrendo com isso que a Vanessa falou, realmente é real, porque a nossa intenção, né, real é tratar o paciente, é tentar beneficiar o paciente, né? É tirar o paciente daquele sofrimento, seja qual for a patologia. E aí eu queria perguntar, né, para o doutor Fernando, o que é que ele acha que pode, por que que houve essa mudança? Existe alguma coisa assim por trás disso que talvez esteja longe da gente e que ele possa enxergar melhor do que a gente? Por que dessa mudança? Por que isso está acontecendo tão frequentemente? Olha só, eu tenho muitas opiniões formadas sobre esse assunto, porque eu realmente acompanhei desde o início essa transformação que você colocou, doutor Samuel. De fato, se você está formado há 6, 7 anos, 7, 8 anos, né? Você pegou a fase de 2015, quando foi deflagrada a máfia das próteses. Eu tenho certeza, uma certeza muito clara para mim, de que houve realmente uma divisão de águas ali depois daquele evento, né? Todos os médicos que acabam utilizando órteses, próteses, materiais especiais, qualquer tipo de situação, inclusive não só neurocirurgiões, mas ortopedistas, bucomaxilos, cirurgiões cardíacos, etc., acabou sendo envolvido nessa situação. Então, a gente teve ali uma situação clara de crime, né? São condutas criminosas, uma quadrilha criminosa do Sul, que acabou superfaturando diversos tipos de materiais, realizando cirurgias que não eram necessárias. Pacientes foram operados de forma desnecessária, foram implantados dispositivos médicos em pacientes onde não era necessário, e, além disso tudo, acabou gerando um custo muito alto dessa situação para as operadoras. Então, os operadores falaram, opa, peraí, a gente tem aqui um serviço de auditoria, temos médicos auditores para isso. E já que é assim, então, eu vou utilizar um pouco mais de assiduidade esse meu material, esse meu corpo de médicos, para analisar os pedidos médicos.
E, infelizmente, tá rodando aí, mas vamos continuar. Infelizmente, acabou gerando um holofote realmente em base em todos os médicos que atuam nessa seara, né? E também não pode deixar de dizer também que existe uma parcela de culpa de alguns médicos também. A gente não pode deixar de ocultar isso e colocar os médicos nessa questão na sombra. Não. A gente sabe que existem médicos que não são bons técnicos e acabam fazendo super pedidos, fazendo pedidos desnecessários, e isso acabou gerando um problema, porque colocou todo mundo dentro de um balaio só. Né? E aí eu acho que foi daí que começou o ponto de partida, daí que começou a situação de ficar difícil você hoje em dia fazer um pedido médico e esse pedido médico não ser submetido, não ser autorizado logo de cara. Isso hoje em dia virou uma coisa complexa, se você for verificar. E isso é verdade mesmo, né? Isso a gente vê no dia a dia e muitas vezes é aquela coisa, né? Talvez por o erro de alguns, muitos são penalizados. A gente sabe que existem, né, profissionais de todo tipo, em todas as áreas, né, e que às vezes isso prejudica muito, principalmente as pessoas que precisam, né? Uma coisa curiosa que é legal de complementar foi que em 2017, 2018, houve inclusive um projeto de lei na qual nós tivemos, inclusive, nós fizemos parte dessa comissão da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, fez parte dessa comissão, para alterar um texto de lei onde a intenção era criminalizar o ato médico. O que seria? Se o paciente eventualmente falecesse por conta daquele médico que fez a cirurgia e colocou aquele material, o médico seria punido sob a acusação de um crime hediondo. Tá? Então é importante lembrar que crimes hediondos são apenas alguns, inclusive tortura, por exemplo, e são crimes inafiançáveis. Então, para você ver que nível de sensibilidade que alcançou essa situação a partir de 2015. E eu fico feliz de fazer parte dessa equipe que a gente conseguiu alterar esse texto de lei. Na época, o relator foi o doutor Roberto Marinho, se não me engano, ele foi ministro recente agora, ou ministro, ou alguma coisa nessa atual gestão. Entendi. Hoje em dia, claro que a gente né, pede o procedimento e muitas vezes tenta ser o mais objetivo e o mais, vamos dizer assim, técnico possível na indicação da cirurgia, de solicitar, mas a gente vê que mesmo assim a gente tem uma certa dificuldade, que eu não sei, talvez não sei quais seriam as dicas da gente, né, tentar diminuir essas negativas, quais seriam as principais causas de negativas aí que a gente poderia, de alguma forma, até ajudar, né, na verdade, os planos de saúde, a eles entenderem que a gente está tentando agir da forma correta. Colaborar. Eu vou falar uma coisa aqui que geralmente vai gerar dúvidas para o pessoal que está assistindo e para os médicos também que estão assistindo e para os pacientes também. É importante que os médicos não sejam tão objetivos. A ideia é que eu prego justamente o contrário, para que não seja tão sucinto. Por quê? Porque o pedido que você, médico, vai fazer é exatamente o pedido esse pedido vai ser direcionado de uma vez só ao médico auditor. Então, primeiro de tudo, se você fizer um garrancho, uma letra mal feita, um exemplo, isso já vai dar problema. Claro que hoje em dia ninguém utiliza, ou poucos utilizam a prescrição manual. O relatório médico hoje é feito de forma computadorizada. Mas eu tenho... Vai falar alguma coisa? Só um minutinho. O doutor Marcelo está pedindo para participar aqui também. Eu vou chamá-lo. Fantástico, fantástico. Pode continuar, desculpa. Então, na realidade, hoje em dia, eu passo algumas pessoas que me perguntam, e até para alguns clientes, que é o seguinte: você precisa fazer um pedido médico hoje, infelizmente ou felizmente, mas pautado em bibliografia. Pasme, chegou nessa situação. Por quê? Porque é aquilo que é entender o caminho que vai ser seguido. O paciente precisa de um procedimento cirúrgico, você, médico, vai solicitar. Você tem duas opções. Ou você faz um pedido muito sucinto, esse pedido vai para o auditor tem maiores chances, maiores argumentos de negar isso.
ok? E aí para o paciente entender, você vai para uma segunda opinião nesse caso, e pode ir, depende da decisão, para a terceira opinião, que é a junta médica, ok? Ou outra opção que você tem. Outra opção é que você faça o seguinte, você faça um pedido médico um pouco mais elaborado, e nesse sentido você vai dificultar muito a auditoria médica de contrarrazoar, de combater esse documento. Por quê? Porque a auditoria vai analisar o pedido, vai ver que tecnicamente está correto, e a chance dele negar esse documento, e até os argumentos para ele negar esse pedido, ficam menores. Então, a ideia é essa. Excelente, doutor Fernando. Boa noite, doutor Marcelo. Está aqui com a gente, doutor Marcelo Choato. Tudo bem? Acrescentando sempre, né, na nossa defesa profissional na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu só vou pedir, doutor Marcelo, para o senhor virar só um pouquinho para a luz, que está meio contra. Que aí eu acho que melhora o contrário, que aí melhora a luz. Melhorou? Aí já está melhor. Aí já está melhor, sim. Obrigado. Na realidade, assim, eu não quero interromper, né, a fala do Fernando e nem do colega convidado, mas a gente tem que lembrar alguns fatos aí históricos muito importantes. Que a depreciação, né, do ato médico vem já de longa data, há 40 anos, que a gente vem empobrecendo com o sistema de pagamento, né, do honorário médico por convênios. A tabela do SUS não é reajustada há dezenas de anos. Então, a realidade do neurocirurgião brasileiro hoje é muito ruim, né, por causa da depreciação do ato médico e do honorário médico em geral. Eu imagino que a questão das órteses e próteses, ela foi grave, mas ela foi um epifenômeno muito ruim para o ato médico em si também continuar sendo depreciado. E não nasceu dos neurocirurgiões, foi dos ortopedistas, que pegaram alguns neurocirurgiões que pegaram essa carona, né, e realmente isso foi comprovado, mas não é da índole da formação do neurocirurgião fazer isso. Mas isso está ocorrendo até hoje, na realidade, porque o convênio paga tão mal o médico que isso a gente não conseguiu estancar essa grave lacuna com relação ao tratamento dos pacientes. Eles têm que subsistir de outra forma. A gente vê isso no dia a dia, entendeu? Porque a gente participa também de auditorias médicas em geral. Então, o que eu acho é que isso aí, e nossa, falta de lobby, né, no Conselho Federal de Medicina, nas nossas instituições, fez com que a gente seja cada vez mais fraco e não ampare todas as nossas regras que a gente conseguiu construir ao longo de alguns anos, aí, como, por exemplo, o manual. O nosso manual da SBN não foi aceito, não é aceito e é jocosamente tratado como não sendo nada. Então, hoje, o nosso poder de fogo virou zero. Então, hoje, respondendo ao colega aí, você não tem como, você consegue colocar um código, tá? Esse código pode ser, inclusive, questionado, hoje você não tem a premissa nenhuma de falar o tratamento adequado para o seu paciente. Isso é uma coisa gravíssima, difícil, que a gente tem que reverter de alguma forma. Já conversei com o Fernando isso várias vezes, várias ocasiões. A gente está tentando, junto com o Wilker, fazer algumas coisas especiais dentro da Comissão de Exercício Profissional, para que isso possa ter pelo menos um rumo mais ético e menos complexo de entendimento para as novas gerações que estão vindo aí. Mas hoje não são só as novas gerações, nós estamos diretamente sendo afetados por isso. Então você sabe muito bem, hoje o cenário é o seguinte, você pede uma guia, vamos supor, uma microcirurgia para tumor da base do crânio, um meningioma petroclival. Aí você pega o manual da SBN, você coloca todos os códigos, todos vão ser negados, invariavelmente. Eles vão escolher um código e vão cortar todas as tecnologias que a gente discute nos nossos eventos, nos nossos congressos, são necessárias. Então chega lá e fala, o que eu vou fazer para esse paciente aqui? Eu não tenho o que fazer. E com esse capitation, que é essa nova instituição, de você pegar cada vez mais pessoas e oferecer mais serviços a preços vis com relação ao honorário do médico, já virou um modus operandi deles que tem a chave do cofre ganhar em cima da gente, em cima dos nossos honorários. Isso é uma coisa grave. Os advogados não entendem isso. Agora, essa questão do manual, doutor Marcelo,
só para dar um pouquinho da visão do que eu acabo vendo com vários convênios. Eu acho que depende muito de cada convênio. Eu não sei, às vezes, se de um estado para o outro isso muda. Tem convênio que aceita totalmente, e quando você se nega e você fala, tá lá no manual, eles aceitam. Mas tem convênio que não. Tem convênio que nem adianta você citar. O processo de capitation hoje, por exemplo, vou dar 2 exemplos. A Apvida, que é uma grande operadora de saúde no Brasil, que tem IPO aberto na Bolsa e tal, eles estão fazendo expansão de mercado e dando um pacotinho para o médico neurocirurgião para trabalhar. E tem muita gente querendo, porque a nossa formação está excessiva de neurocirurgiões no Brasil. Outra coisa muito séria é com relação às próprias Unimedes. Elas já pegaram um jeito de fazer, que elas já assumiram esse papel, entendeu? De fazer um modus operandi de tentar ganhar em cima do médico. Então, assim, grandes operadoras, inclusive a própria Unimed, que é o exemplo para todos, está fazendo isso com a gente. Então, isso é uma coisa grave, dramática, a ponto de hoje, por exemplo, eu pedi essa cirurgia que eu estava explicando para você. Primeiro, uma enfermeira abre o papel, abre a minha planilha, muito bem escrita, muito bem detalhada, da minha guia cirúrgica. Primeiro, ela já abre de cara uma auditoria médica. Isso aconteceu a semana passada. Vai para uma auditoria de cara. Ela não é uma enfermeira, não sabe o que é neurocirurgia, o que é tumor, não sabe nada. Ela já abre, vai para as mesmas pessoas. Eu estou documentando tudo isso. Tem um tal de Della Coleta em São Paulo, é um fulano não sei aonde. Eles ganham nessa auditoria em torno aí, sei lá, R$1.500, R$2.000. Essa cirurgia, pela Unimed, te paga 900. A microcirurgia para tumor cerebral, dependendo do lugar, 1.200. Vamos colocar aí, no máximo, R$1.600. Exato. Então, é o que está acontecendo, tá? E é uma rotina que virou regra, na verdade. Não, é regra. Não, acabou. Não tem mais dúvida, é regra. Não, a enfermeira abre o negócio e fala, não, isso aqui é auditoria. Ela, não me liga. Isso aqui é que auditoria de quê, minha filha? Eu sou especialista, estou pedindo uma cirurgia. Bom, enfim, é só para calorar os ânimos aí, para vocês entenderem. Não, mas excelente. Eu vou pedir que o senhor grave, fique com a gente até o final. Sim, não, realmente. Perfeito, mas é gravíssimo. Eu estou aí todo dia com o Wilker, estou com o Fernando, a gente está tentando abrir mecanismos, vias colaterais, que perpassam um sistema vil que a gente entrou nele. A SBN está assim, de mãos atadas, infelizmente, por algum motivo aí, do ponto de vista jurídico, pelas instituições, e principalmente pelo lobby massivo desses convênios, dessas operadoras que estão achatando a nossa curva de aprendizado e o nosso honorário e empobrecendo o neurocirurgião brasileiro. E o que eu percebo também é que a gente, na verdade, assim, o médico assistente não tem mais autonomia. O que você não manda nada. Não, você não manda nada. A enfermeira fala, eu vou abrir uma auditoria. Que auditoria, minha filha? Eu estou pedindo assim, que auditoria? Não, na hora, ela já fala assim, ó, a sua cirurgia tá cheia de coisa aqui, é auditoria para você. O que é isso? É complicado. Eu queria agradecer as suas colocações, doutor Marcelo, agradecer ao Rafael Moretti por estar contribuindo aqui com a live. Um abraço para o Rafael. E daí eu queria, doutor Fernando, já que a gente já está nessa discussão calorosa, né, que realmente é muito difícil, né, a situação, como que funciona a responsabilização dos planos de saúde por essas condutas, né, que o doutor Marcelo aqui colocou? Veja só, o que o doutor Marcelo colocou, aliás, um grande abraço para o doutor Marcelo, um médico aguerrido na região de Minas Gerais, um parceiro enorme na defesa profissional da CBN. O que ele colocou é muito grave. É muito grave. Eu acredito que algumas questões realmente a gente tenta evitar ao máximo a judicialização. Porque a judicialização é cara para todo mundo vai ter um tempo para perder isso, as coisas não são imediatas no judiciário, e você tem uma controvérsia ali que vai ter alegações de ambas as partes. Realmente, nesse caso, eu já vejo que fica difícil você combater e ter algum tipo de postura, exceto a parte judicial. E todo esse caminho que eu estava dizendo agora, justamente, como advogado, claro, tenho que dizer isso, são todos caminhos que você monta um cenário de provas para um processo judicial. Entendeu? Então, nesse caso que o doutor Marcelo colocou, ele fazendo um bom pedido médico, utilizando os manuais, ainda que não sejam aceitos, e verificando que foi feita uma auditoria através de uma enfermeira,
Isso é um absurdo. Então, é óbvio, evidente, que você consegue, com esse tipo de material, submeter isso a um juiz, e esse juiz, lógico, que vai dar um entendimento favorável ao Marcelo, nesse sentido. Em relação aos manuais realmente é uma situação que começou bem, desceu e voltou novamente. A relação aos manuais, para quem não entende, para quem está nos assistindo que não enxerga isso, não entende o que é isso. Os manuais são regras de conduta, não são impositivas, mas a SBN, como uma sociedade de especialidade, tem um comitê que estabelece quais são esses passos adequados, tecnicamente adequados para determinado procedimento. Okay? Pois bem, as operadoras de fato não estão aceitando isso, porque eles utilizam um sistema, salvo engano, do Colégio Nacional de Auditores, especificamente em relação à Unimed, tem essa questão que eles utilizam, esse pauta nesse sentido. Eu tenho minhas críticas contra esse tipo de posicionamento. Por quê? Já que estamos tratando de uma questão de viés judicial, por quê? Porque, na realidade, essa é um regramento de ordem interna, de ordem administrativa. Né? Isso não foi uma lei, absolutamente, e não pode se contrapor a uma resolução do CFM. O CFM é uma autarquia que tem o poder, sim, de emanar regras. Então, numa balança, a gente entende que as resoluções do CFM são superiores a essa resolução da autarquia. Então, assim, esse é o ponto judicial. Veja isso, estamos com a faca e o queijo para uma discussão judicial. Né? Uhum. A ideia é tentar fazer, o Dr. Marcelo também colocou uma coisa importante, falta lobby. Nós realmente, volto a dizer, quando eu faço essa curva, é porque começou bem, uns 3, 4 anos atrás, deu uma caída, agora a gente está tentando restabelecer. Por quê? Porque precisa realmente uma participação um pouco mais incisiva na Câmara dos Deputados, no próprio CFM, para que a gente possa trabalhar melhor esses manuais. E precisa mostrar para as operadoras que, eu repito isso com muita frequência, a SBN e os médicos, o SBC, quem seja, não são os vilões aqui, não são pessoas que estão impondo nada. Muito pelo contrário. Na medida que você utiliza os manuais, e quem está indicando isso são próprios especialistas na área, a chance de judicialização é menor. O custo que essa operadora vai ter com esses materiais, com essas eventuais reclamações, é menor. Porque, respondendo a tua pergunta, a responsabilidade da operadora, ela responde por defeitos relativos à prestação de serviços. Entendo eu que o Marcelo, eu como juiz, o Marcelo, médico especialista, indica um procedimento e a operadora utiliza uma enfermeira, começa por aí, que não tem conhecimento técnico algum, e indica um outro procedimento, e esse paciente eventualmente tem algum problema, é claro que ele vai entrar contra a operadora. Por quê? Porque o meu médico me indicou um procedimento que deveria ser aceito. Né? Independente se está correto ou não, ele é um especialista nisso. Só o médico tem essa capacidade de determinar qual que é o procedimento a seguir. E não a operadora. Né? Então, na realidade, a responsabilidade da operadora ela acaba sendo objetiva, ela responde independente de culpa. Teve ali o dano e teve uma conduta, vai ser punida, não tenho dúvida disso. Perfeito. Excelente, doutor Samuel. Eu acredito, na verdade, né, que a tabela de codificação que foi feita, né, todo o manual que foi feito, isso serviu também para balizar, né, para não ter muitas opiniões divergentes de profissionais. Isso foi feito por uma junta, por vários profissionais que juntos se juntaram para poder normatizar isso aí. Isso aí precisa ser aceito. É homologado no CFM, na AMB, o Colégio Nacional de Auditores tem as normas dele e a gente tem que seguir as normas dele. Aí não dá para entender não dá. O que está faltando? O que está faltando, e isso é a ferramenta que a gente está tentando trabalhar junto com o QAto. É formar novamente um comitê, um board, para que a gente possa ir novamente até as operadoras e explicar para elas como funciona. Explicar para elas que o nosso interesse é fazer com que a neurocirurgia, no caso aqui, seja utilizada de forma linear, sem autos, sem abusos e também sem depreciação dos honorários médicos. Porque é evidente que esse manual foi feito em prol do paciente, mas também toda conduta, todo ato médico deve ser remunerado.
Exato. Então, na realidade, não existe uma imposição, não existe uma regra, ninguém está fazendo um fórceps desse manual que precisa aceitar garganta abaixo. Não, mas nós temos que ir até lá, explicar com as pessoas responsáveis quais são os critérios e por que foram utilizadas as questões relacionadas aos manuais. Essa é a ideia, é explicar que é muito mais barato. Na realidade, vai evitar essa judicialização. O paciente pode ter intercorrências, é evidente que sim, mas pelo menos quem indicou isso foram médicos especialistas naquela área. Né? Ninguém chama um chaveiro para pintar a parede. Você chama um pintor. Né? Então são as questões relacionadas à especialidade. Ninguém mais do que os próprios especialistas pode indicar qual é o melhor caminho. E é isso que a gente está tentando trabalhar. Perfeito. Não concordo. E a SBN foi muito proativa na relação de formação dos manuais, tanto de procedimentos, como dos manuais de dispositivos médicos implantáveis, que foi a única especialidade que se preocupou com isso. Então, isso quando chega em instância superior, não, eu tenho um manual, o que eu devo usar de órtese e prótese no meu paciente? Eu tenho os manuais. Tudo regulamentado, cientificamente comprovado, literatura internacional. Não tenho o que confrontar nisso aí. O problema é que nós paramos no tempo. Alguma parte da nossa gestão da SBN, isso não foi levado avante. Entendeu? Então nós temos que criar um setor específico para isso, junto com você, Fernando, que inclusive não participou da gestão anterior, que foi um desastre. Tenho que falar aqui ao vivo para vocês. A sua participação é muito importante. Gente que já tem o conhecimento para que a gente possa trilhar os caminhos corretos. Obrigado. Então, é muito importante. Você sabe disso. Eu te acionei várias vezes, você nem estava nisso. Porque é um caminho, né? Mas é um caminho. Mas não adianta a gente ficar fazendo live e tal se a gente não tomar atitudes. Sim, entendeu? Sim. Então, eu acho que isso é fundamental. E vamos, então, agir junto com a Comissão de Exercício Profissional de uma forma que a gente possa realmente tratar o neurocirurgião de uma maneira mais digna. Com certeza. Sem dúvida. Certeza. Doutor Samuel, tem mais algumas perguntas aí para a gente prosseguir? Dá licença um minutinho, vou ter que desligar o vídeo. Também, tranquilo. Bom, na verdade a gente já esclareceu muita coisa aí. Eu queria só questionar, na verdade, assim, você já perguntou um pouco sobre a questão qual a responsabilidade do plano em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber também até que ponto a gente pode, né, insistir, obrigar, ou até onde a gente pode chegar para tentar, né, aprovar aquele pedido, né, tentar ajudar o paciente, até onde vai o nosso direito também, né? Qual é o nosso dever, na verdade, como médico assistente, que a gente está assumindo a responsabilidade, até onde a gente pode ir nesses, assim, claro, judicializar talvez, sei lá, alguma coisa para a gente poder tentar facilitar isso. Sim, eu falei da ausência de judicialização porque o médico em si não é muito afeto ao judiciário. Isso eu percebi, não sei se é por algum motivo específico, mas eu acho que até por falta de formação. Né? Uma coisa que eu tenho batido também desde a última gestão. Uma forma da gente colocar pelo menos algumas aulas de direito do Código de Ética, mas também de direito. Uma introdução. Eu, como advogado, tive aula de economia. Aliás, foi super mal nessas aulas. Eu acho que os médicos também poderiam ter um pouquinho de direito na grade curricular. Né? Então, assim, voltando a... sei lá, o que a gente tem feito aqui é um pouco nesse sentido, né? Ter gravado vídeos, etc., para tentar achar essa forma de situação. Mas a primeira coisa de tudo é querer. O Wilker, para quem não conhece, o Wilker é o diretor da defesa profissional da nossa entidade. O Wilker fala uma coisa que eu reconheço também, que é verdade. Não existe mobilização nenhuma. Hoje, nós estamos aqui, eu não sei quantos médicos estão acompanhando aqui, mas eu não tenho certeza que, infelizmente, não são muitos. Né? Mas se você for no grupo dos grupos de WhatsApp, é um muro de lamentações. Uma frase também que o doutor Rodrigo Amaral sempre falou, ortopedista, um abraço para ele, sempre fala, é um muro de lamentações. Lá todo mundo fala, lá todo mundo reclama, lá todo mundo quer soluções, mas ninguém age.
a gente tem visto que buscar se insurgir, fazer documentações, fazer bons relatórios médicos, respondendo a tua pergunta, doutor, bons relatórios médicos, na verdade, excelentes relatórios médicos você precisa fazer. Não tem uma regra específica, não tem um modelo, não tem nada nesse sentido, mas existem obrigações que você coloca ali, os benefícios que vai ser feito com aquele tipo de procedimento, fala o tempo que o paciente ficou, quais foram os tratamentos prévios que foram feitos de forma menos invasiva, os riscos, importante colocar isso, coloca os riscos que pode acontecer no caso do paciente não ser submetido àquele procedimento. E até seguir todos os pontos da Agência Nacional de Saúde, né? A Agência Nacional de Saúde regulamenta, né, tudo isso, e é importante a gente incluir no nosso relatório o que está ali na Agência Nacional de Saúde, até para poder justificar para o convênio a importância do procedimento, né? Sim, sim. Todo tipo de informação que seja necessária para convencer ou, infelizmente, montar aí um arcabouço de provas é necessário. A medicina mudou, pessoal. Os médicos que estão assistindo. A medicina não é mais a mesma. A medicina não existe. Infelizmente, tem muito de business, né, por conta desses materiais que infelizmente são utilizados. Então, infelizmente, precisa se valer de alguns artifícios aí legais, técnicos, né? E muitas vezes, assim, principalmente falando da neurocirurgia, é uma especialidade de alta complexidade. Então, talvez uma das mais. É uma especialidade que realmente a gente precisa de um suporte realmente de material. Não tem como fazer cirurgia, muita cirurgia sem material. E aí, muitas vezes, o plano questiona isso e, muitas vezes, sem justificativa. Isso, às vezes, tanto irrita a gente, né, o profissional, como também os pacientes, né, que vêm para o nosso consultório e o contato, né, é do paciente. E aí, doutor, não liberou, o que é que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, eu não tenho como operar. Então, aí, são esses limites que a gente não sabe até onde a gente vai. Na verdade, o que a gente faz até onde a gente dá e depois fala, olha, é seu direito, acho que você tem que buscar seus direitos e aí tem que realmente judicializar para poder tentar resolver o problema. Uma questão que o doutor Marcelo está colocando aqui. A partir de que ponto, né, se encaminha para a Agência Nacional de Saúde, né, se sugere, se conversa com o paciente, porque na verdade é um direito do paciente, né? Se ele está se sentindo, ele está ali pagando o plano de saúde, então frente à negativa do procedimento, quando se deve encaminhar para evitar a judicialização? Um abraço para o Dr. Marcelo Ferraz, neurocirurgião também de São Bernardo do Campo, um grande amigo. Na realidade, o que acontece é o seguinte, essa é uma outra forma de você evitar a judicialização, uma excelente pergunta, porque você evita a judicialização e você usa os meios administrativos para você buscar uma resposta do plano de saúde mais rápida, inclusive, do que um processo judicial, né? É claro que o processo judicial envolve danos morais, parte pecuniária, tá? Quando o paciente se sentir lesado e quer uma reparação pecuniária, ele não pode se valer dessa ferramenta, mas ele pode se valer dessa ferramenta para obter, por exemplo, um procedimento, uma conduta, uma autorização que não foi feita. Então, nesse caso, você entra com a NIP. Com a NIP, que é a notificação de investigação preliminar, que é um documento específico da própria ANS. Você pode fazer isso através do site da ANS, de uma forma muito didática, que você abre uma reclamação e a operadora tem o prazo para responder, né? A gente sabe, volto a dizer, ninguém está fomentando nada aqui. Acho que até 5 dias úteis, né? Enfim. Depende da NIP, se for assistencial é 5 dias úteis, se não assistencial são 10 dias úteis. Normalmente são assistenciais relacionadas à prestação de serviços, e aí você encaminha essa solicitação. E realmente as multas são bastante altas, vultuosas, assim, sim, são muito altas para casos de condenação da própria ANS. É um documento, é uma forma muito boa, também de você tentar evitar essa judicialização. E caso não dê certo, você utiliza a própria NIP para buscar aí uma reparação. Você também junta como provas aí a documentação para buscar uma reparação judicial. Né? Só lembra que isso quem faz é o paciente, né? Na verdade, que vai buscar o seu direito, né? Na verdade, pode ser os dois. Pode ser tanto o médico
um médico se sentir lesado também no seu trabalho, porque, querendo ou não, muito se fala que o médico auditor acaba tendo uma ingerência na atividade médica, né? Poxa, eu como médico estudo 5 anos, talvez, se você falou que talvez seja uma das mais complexas, eu acho que junto com a cardiologia talvez seja mais complexa. Isso. Né? Se você analisar o tempo de residência, a cardiologia e neurocirurgia são 5 anos, as demais não. Então, na realidade, se você ali se sentir lesionado, eu estudei, fiz minha residência, apliquei o melhor tratamento para o meu paciente, e vem um auditor que nem sequer viu o paciente e fala para ele fazer, sei lá, outro procedimento, isso é uma ingerência absurda. Né? Isso quando não vem, inclusive, algumas argumentações esdrúxulas. Por exemplo, você justifica tecnicamente, mas a resposta que vem da auditoria é absurda. Eu já vi casos de resposta que nem era o mesmo procedimento. O auditor falou uma coisa tão copia e cola que o médico olhou aquilo e falou: peraí, mas eu não pedi nada disso, eu pedi outro procedimento. Né? Uma pessoa dessa. É muito triste, aconteceu comigo. Muito triste. Mas assim, quando se entra na... Mas eu achava que para a Agência Nacional de Saúde era só o paciente que podia, porque ele que tem um convênio, então ele pode reclamar. Porque como que o médico vai reclamar se ele não tem nada a ver com o convênio? É isso que Boa pergunta. Boa pergunta. Nesse caso, a ideia é realmente título de punição só. Tá? Somente a título de punição. Né? Obviamente que a ANS cuida da saúde suplementar no aspecto de prestação ao paciente, ao consumidor, digamos assim. Né? Ao médico, obviamente, não é essa esfera, é outra seara. Ao médico que se sentir lesionado, pode fazer esse tipo de reclamação, mas para o Conselho Regional de Medicina que pertence de cada estado. Tá? Mas também nada impede que... E existe, Fernando, né, não sei se isso foi pensado, já foi até conversado na sociedade, de criar também uma comissão interna para que a gente possa, porque assim, o que a gente vê que, né, virou uma moda essa questão da segunda opinião, existem, né, grupos e grupos, até empresas aí fazendo esse tipo de conduta, e o que a gente vê é exatamente isso que você comentou, a gente vê umas justificativas que são aberrantes, sabe, assim, que não justifica, e aí a gente começa a entender, né, ou visualizar isso, que está sendo uma coisa que está sendo muito puxada para a operadora, e que é a operadora que contrata essas empresas, esses profissionais, para fazer uma segunda opinião, de fato. Sim. Então, perante a sociedade, a gente tem algum meio que está se criando para poder a gente, sei lá, fazer um tipo de denúncia para a sociedade, que tal profissional que é da sociedade está tendo esse tipo de conduta, ou a gente tem que correr para o conselho regional, realmente, de medicina. Onde que a gente pode, assim, quando a gente como vê proceder, essas atrocidades, né? Proceder, porque às vezes eu mesmo já passei por situações que eu digo, eu preciso... Não dá para aceitar isso é inaceitável. Sim. Eu preciso mostrar isso para alguém tomar algum tipo de atitude com essa pessoa, entendeu? A sociedade de especialidade médica, qualquer uma, não tem essa função judicante. O que é isso? Essa função de julgar alguém. Não tem condições, não tem essa prerrogativa. Elas têm sim, se houver uma conduta sua como associado, como membro, de alguma conduta contrária às normas internas da SBN. Por exemplo, no congresso, você chega no congresso, foi para uma noite anterior e vai apresentar lá a palestra e se sai super mal, xinga, fazer alguma coisa. Isso é uma má conduta, uma má postura. Tá? Aí sim a SBN vai lhe punir de forma administrativa, mas interna. Questões relacionadas à autonomia profissional, à defesa profissional, a sociedade de especialidade, isso inclui a SBN, ela coordena, ela indica, ela pega na sua mão para fazer esse tipo de denúncia, mas essa denúncia quem vai apurar é o Conselho Regional de Medicina. Ok? Então, sim, a gente pode sim fazer, auxiliar, verificar, porque por vezes o médico não sabe quais os artigos que foram ali tidos como infringidos. Então, na realidade, aí sim, a SBN faz essa análise, eu mesmo faço essa análise e coordeno aí como seria feito esse tipo de denúncia. Né? Em relação à questão que envolve a participação efetiva da sociedade de especialidade médica, é importante deixar bem claro uma situação, também para os não médicos que estão aqui. Depois da segunda opinião, tem a terceira opinião. Essa terceira opinião tem um nome, que é a junta médica. Né?
Muitos médicos já sabem disso e muitos pacientes também devem ter sido submetidos já a essa junta médica. O que é isso? Segundo a opinião, o auditor não concordou com a sua indicação, doutor Samuel ou da doutora Vanessa. Então, o que acontece? Vai ser destacado um desempatador. Só que começa a situação. Desempatador, quem vai indicar é a própria operadora. Sim. Dá a opção ali de 3, né? Você tem que escolher. Obrigada. Exato. Isso é bastante complexo, mas tem uma situação que pouca gente utiliza e que eu tenho enfatizado isso com muita veemência. Existe uma possibilidade de que esses desempatadores, essa lista de desempatadores, possam ser indicados pela sociedade de especialidade. Eu vi uma live que você comentou isso. Exato. Já solicitei isso, mas nunca fui atendido. Não vai ser, porque isso precisa ser institucionalizado. Isso. Então, o que precisa ser feito? Nós, como sociedade de especialidade, qualquer outras sociedades, precisam ter, sim, essa parceria, né? Essa parceria técnica, né? Não é nem comercial, uma parceria técnica com as operadoras de possibilitar esse encaminhamento desses médicos, né? Que são médicos, obviamente, com com pouca alegação, né? de parcialidade, né? Pouco ou nenhuma, né? Pouco ou nenhuma. Na verdade, são médicos aleatórios que vão ser indicados, que não conhecem nada e não estão sendo nem pagos para isso, por vezes, né? E esses médicos analisam de uma forma mais criteriosa e de forma menos imparcial, sem qualquer tipo de conflito de interesse, essa análise. Então é importante que haja essa movimentação. Não só dos médicos, mas também... aliás, dos médicos, o que eu falo? O que eu sugiro? Enviem essa solicitação para a SBN, para que a gente possa documentar e infelizmente, nossa gestão é sempre limitada, né? São cada 2 anos. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui 1 ano e também não sei qual que você... Não sei claro que o Eberval é nosso atual presidente, que é o comando um abraço, infelizmente não vai estar, mas ele vai fazer parte do conselho, mas vai vir outro, que esse outro nem sempre sabe dessas situações, nem sabe dessas demandas, né? Então é importante documentar isso, envie os e-mails lá para @sbn, pedindo isso. Vamos fazer uma parceria com as operadoras para tentar que os médicos indicados para a junta médica sejam os médicos indicados pela própria SBN. Isso seria fantástico. Infelizmente, o Dr. Ronald, eu também saúdo muito, porque foi um cara genial na gestão dele de 2017, que eu tive muita honra de participar. Ele iniciou com muita propriedade isso. E estava indo bem. Mas é que eu falo, as gestões são cargos eletivos, então aí já entrou um outro presidente, mudou toda a equipe, com outro tipo de pensamento, e aí acabou caindo no ostracismo, né? A gente teve que tá tentando levantar tudo novamente. É verdade. E com relação, doutor Fernando, com relação aos principais motivos, né, que geram as negativas, fala um pouco para a gente sobre, enfim, se é por conta de OPME, por conta dos medicamentos, o tempo de internação. A gente até colocou aqui as perguntas, né, antes da gente começar a live. Fala um pouco para a gente o que é que... Enfim, a questão do tratamento experimental. Antes da gente terminar. Estamos saindo do roteiro, né? Mas foi muito bom. Esse bate-papo de hoje foi muito, muito franco. Acho que os melhores são esses, inclusive, que são sem muita... Olha o doutor Kioto de novo aí. Voltou o doutor Marcelo. Até tá melhor agora pra gente ver. Sim. Bom, então, eu posso... Só pra gente finalizar, eu posso citar algum, mas vocês mesmos podem até complementar, né? Eu posso realmente... a parte de ausência de tratamento, né? O plano de saúde oferece aquele tipo de doença, aliás, cobre a doença, mas não cobre o tratamento. Isso é um absurdo. Né? Um exemplo aí, um carcinoma, alguma coisa nesse sentido, você precisa oferecer um procedimento relacionado à quimioterapia. Né? E você não fazer isso é a coisa mais esdrúxula do mundo. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na verdade, o plano de saúde pode estabelecer quais são as doenças, mas não os tratamentos. Né? E aí tem diversos, tem a questão do tempo de internação, e eu acho que eu até pergunto para vocês também, até para usar mais um pouquinho da participação do ilustre doutor Kioto aí, quais são as negativas que ele tem enfrentado com maior frequência. Eu vou até adiantar, deve ser relacionado ao PME, né?
Não, então, primeiro assim, houve esse grande ato, né, nessa questão das gestões da SBN, a gente começou um trabalho de base, não estou falando mal de nenhum colega, presidente da SBN, todos são louváveis a sua participação na SBN, mas tem uns que são mais aguerridos, a questão do exercício profissional, e isso deveria ser um plano diretor dentro da nossa sociedade. Isso não deveria ser estanque. Muda a cada 2 anos, o cara lá não vai querer fazer. Isso é um absurdo. Então, eu acho que também cabe aos neurocirurgiões a votar nos candidatos corretos que têm um planejamento para o futuro da neurocirurgia brasileira. Como que nós queremos que o neurocirurgião brasileiro se situe nesse mercado de saúde e no contexto geral de tratamento das doenças neurológicas no Brasil, né? Então, enfim, eu acho que isso é uma questão que cabe a nós, a fazer boas eleições a cada 2 anos e eleger presidentes que estão afinados com a nossa teoria. Isso é muito importante. Uma outra questão é que, na realidade, assim, hoje, como eles pegaram a questão das OPMS no passado, máfia das órteses e próteses, hoje, como o nosso lobby é muito fraco, eles então agora estão pegando no que é mais sensível, no honorário do médico. E se você fizer uma conta, então, faz uma análise de uma conta hospitalar no final do tratamento do paciente, vamos supor, nesse põe um DBS, tá? Essa conta hospitalar vai custar em torno de R$250 mil. O honorário dela vai ser 7% da conta, só 7%, de todo o volume da conta. Ou então, um catéter, não paga nada, é um absurdo. Então, assim, a cadeia alimentar aí está toda entrecortada, muita gente ganhando dinheiro em cima do nosso trabalho. Isso é gravíssimo, isso está acontecendo a olhos vistos, está passando pelos nossos dedos e não estão fazendo nada. Isso vai ter alguma repercussão, entendeu? Alguma coisa vai acontecer. E não adianta você querer lotar o mercado de neurocirurgião como está acontecendo hoje. Nós temos que enxugar isso aí e fazer uma maneira mais correta as coisas, entendeu? Nós temos que contemplar a necessidade de saúde da população com o profissional. Porque se oferta e procura, o cara vai fazer por aquele preço pequenininho. Então é uma questão técnica, muito sensível, mas nós temos que agir rapidamente. Essa é a minha opinião. Excelente. Doutor Samuel, quer finalizar com as últimas perguntinhas aí para o doutor Fernando? Acho que na verdade, acho que a gente questionou tudo que a gente tinha programado, né? Não sei se ficou faltando alguma pergunta aí mais específica, a gente terminou falando e voltava. De várias coisas, né? Exato. Na verdade, com relação... a gente falou um pouco até evitar a judicialização, a gente já falou também, né? Aquela questão até da ANS. Eu acho que fica uma pergunta, um pensamento, né? E até isso a gente discutiu um pouco ali nos stories também. Se vocês acham, e até se os planos realmente eles devem autorizar todos os pedidos médicos. Porque eu acho que é uma reflexão também que fica, Nossa, né? isso Tem que ser daí... 100%, então, vamos tentar pensar do outro lado, né? Então eu vou deixar uma... A gente tem um pouquinho de tempo ainda? Temos. 8 minutinhos. Então eu vou só botar uma pimentinha aqui no cenário. Veja só, nossa Constituição Federal estabelece que todos têm direito à saúde. Artigo 196, todos têm direito à saúde. Vírgula, ninguém lê depois da vírgula. A questão toda é que depois da vírgula fala o seguinte: de acordo com as políticas públicas de saúde. Então, na realidade, é o seguinte: eu não sei se uma portadora de uma esclerose múltipla, alguma coisa nesse sentido, vier entrar com uma ação de um remédio de $750 mil, de um município de 100 mil habitantes, eu não sei até que ponto isso seria bom. Porque, na realidade, o direito é um direito soberano, nosso direito é soberano. Será que é? Hoje em dia, por conta da pandemia, nossos direitos básicos, nossas garantias fundamentais de ir e vir acabaram sendo um pouco restritas, né? Então, na verdade, temos de um lado ali a questão de um pedido de alguém que está morrendo, mas, por outro lado, nós temos uma situação que vai destruir um caos na política econômica desse município, por exemplo. Então, Doutor Fernando, deixa eu só...
Um exemplo. Excelente isso. Deixa eu só fazer um adendo aqui do que o doutor Ítalo Suriano, nosso secretário, né, da SBN, tá trazendo aqui em primeira mão, que a sociedade brasileira já está novamente refazendo, através de um aplicativo específico, utilizar no convênio com relação à segunda opinião e à junta médica, né? Então, através desse aplicativo, depois, talvez a gente pudesse até fazer uma live sobre isso, né, doutor Ítalo? E com o doutor Fernando também, para explicar, talvez, e provavelmente o doutor Wilker também está junto aí nessa questão do aplicativo, para a gente saber como que seria, né? Como que os neurocirurgiões poderiam utilizar ou indicar, né, a segunda opinião, ou indicar quem ali nessa junta médica, que muitas vezes fica restrito a essa questão que o senhor colocou, que enfim, o plano de saúde coloca aquelas 3 pessoas, a gente tem que seguir aquelas 3 pessoas, e a gente tendo essa flexibilidade, né, de poder colocar alguém que a gente tem mais confiança, digamos, até na questão científica, porque muitas vezes quem está ali julgando, às vezes eles indicam 3 ortopedistas, às vezes você vai ver a formação, né? Porque eles colocam a formação. Não coloca pessoa que não sabe nem do que se trata do que você está pedindo, assim, não que, enfim, que os colegas não, claro, os colegas sabem bastante na parte da área específica deles, mas quando vai para algo, por exemplo, na minha área, neurocirurgia funcional, a parte de base de crânio, por exemplo, ali com o doutor Marcelo, a vascular, coluna com o doutor Samuel, é complicado a gente poder, enfim, discutir, eles poderem discutir e dar opinião nessas questões, né? E eu vou também, um abraço também para o doutor Ítalo, seria muito bom que ele também participasse. E uma coisa que ele me mandou essa semana que eu fiquei muito contente. Aqui no estado de São Paulo, nós recebemos já a solicitação do Tribunal de Justiça para que a SBN verifique, não faça perícia nem nada, mas que ele emita uma nota técnica sobre uma ação judicial. Então, olha aí, isso é a demonstração clara da consagração e da SBN como uma entidade totalmente imparcial e em prol da sociedade. Então, na realidade, isso é uma demonstração dos seus médicos para servir a sociedade e para atuar também em prol do plano de saúde. Porque, por vezes, para o plano de saúde, a pessoa, é isso que eu falei, ela entra com uma ação com custo altíssimo e o juiz, vendo aquele tipo de informação, vai julgar, vai deferir. Né? Então, na realidade, ele está submetendo também esse tipo de pedido para nós, emitimos uma nota técnica e aí sim ajudar, auxiliar o juiz na decisão dele. Eu não vejo outra demonstração de maior de sensatez, de boa-fé do que essa. Uhum. Excelente. A Biel perguntou aqui Biel Novinho, né? Perguntou aqui se a live vai ficar salva. Nós vamos tentar deixar salvo aqui, porque eu acho que essas informações realmente são muito importantes, né? Até para, como o doutor Marcelo falou, basear ações, né? Porque a gente já tem algumas ações que estão sendo tomadas, o doutor Ítalo acabou de citar aqui uma delas, já tem toda a luta, né, com relação à defesa profissional, o doutor Fernando está sempre à frente aí, agora com o doutor Wilker também, o doutor Marcelo sempre junto. Então, enfim, depois vocês podem compartilhar com quem não estava por aqui. Queria agradecer muito todos que estão aqui, eu acho que essa live foi um sucesso de audiência, eu acho que talvez desde quando a gente começou esse projeto aqui do Bate-Papo SBN, junto aí com o doutor Fernando, né, nas primeiras. Agradecer a participação do doutor Marcelo aqui com a gente, do doutor Samuel. Não, entrou e participou um monte, muito bom. É isso mesmo, a ideia é a gente estar trazendo para a discussão, a ideia assim, não é uma live que vai mudar tudo, mas a gente trazendo para a discussão, colocando alguns pontos, né, como o doutor Fernando está trazendo aqui, instigando, na verdade, né, a participação de todos os neurocirurgiões aqui na sociedade para a melhoria das condições de todos, né? Com certeza. Acho que foi realmente bem. Agradecer aí. Obrigado. Pontuou coisas muito importantes aí para a gente. E eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente tem que fortalecer a nossa sociedade nesse sentido. É a única forma de a gente realmente estabelecer isso de uma forma mais rocha aí, mais duradoura. Seria a gente se organizar nesse sentido. E tem que ter mobilização de todos. Não adianta só de uns ou poucos
tem que ser alguma coisa realmente com a união de todos aí. Só para finalizar, eu acho que a nossa sociedade, nós somos teoricamente 2.500 neurocirurgiões no Brasil, titulados, né? A boa parte deles não estão na SBN, mas são muito poucos. Então, talvez 10, 15% só. Hoje, a grande massa de neurocirurgiões são da SBN. Então, é a grande chance que a gente tem de mobilizar esse grupo e fazer uma coisa realmente em prol da neurocirurgia brasileira, de alto nível, que merece. É uma neurocirurgia de ponta no planeta, então, no mundo. Com certeza. E isso nós temos que realmente valorizar e agradecer. Muito obrigado pela participação. Excelente. Muito obrigada a todos, um abraço, uma boa noite e vamos à frente para mais ações, né? Para melhorar a nossa qualidade de trabalho. Mandar um abraço para a Isa, que está aqui agradecendo, a live incrível, assuntos muito importantes, o doutor Ítalo também, muito obrigada, doutor Ítalo, pela sua colocação muito pertinente, agradecer a todos, muita gente elogiando aqui, a Monê Zulin, excelente live, então enfim, a gente agradece a participação de todos aí, principalmente o doutor Fernando, o doutor Marcelo e o doutor Samuel. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau.